o homem, se não for saudável, também não vai dar saúde na mulher. Existem mulheres que só acabam por ser férteis por causa do espermatozoide. Porque o espermatozoide, sim, a infertilidade também é transmissível. Um espermatozoide morto não dá vida na mulher, causa morte das trompas. Pode desobstruir as trompas. Porque ela contém elementos não saudáveis, não tem nutriente para dar vida na mulher. Qual é a diferença entre uma pessoa estéril e uma pessoa infértil? Primeiro ponto, uma pessoa estéril é aquela pessoa que não tem capacidade de reprodução humana por intermédio do bem-estar biológico, naturalmente. Nesse caso, estamos a se referir a uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que não tem menstruação. Nunca menstruou pela vida. Será que é uma das características das mulheres inférteis? Mas eu já vi mulheres... Não, isso já é esterilidade. Ok. Eles já estão perante uma esterilidade, porque quando a mulher não menstrua, já demonstra um nível de esterilidade total. Porque não tem como estimular os ovários para posteriormente, após a menstruação, estimular como é que posso dizer, folículos estimulantes que estimulam nos ovários os óvulos para a fecundação. Então não tem como, aí já estamos perante um caso de esterilidade. Para os homens estamos a falar de uma oosospermia e uma oligospermia, né? Estamos perante um estado em que o indivíduo não tem sequer nenhuma quantificação de espermatozoide. Aqui também estamos perante um estado de esterilidade. Agora, infertilidade é quando uma mulher menstrua, às vezes ovula, mas infelizmente não há uma conexão com o espermatozoide para uma posterior fecundação. Que a mulher, para ter o prazer, depende de umas mãos bem feitas e tal. Se for mal feita, mal pegada, infelizmente ela não vai ter uma... Não há casos em que é psicológico novamente? O lado psicológico faz parte do ser humano, mas nós devemos saber diferenciar quando estamos perante um caso psicológico, um caso espiritual e um caso material ou físico. Então, a esterilidade é provocada muitas vezes por intermédio das infecções. Então, a infertilidade por intermédio das infecções, porque as infecções são uma das grandes vias pelas quais interrompe a saúde espermogâmica e a saúde reprodutora de uma mulher. Chama todos que descobrimos o paraíso na Terra. Temos para si um pacote completo de paz, inspiração e muito aconchego. Os melhores sabores da cidade, o melhor atendimento no quiosque da diva. E mais, com vista ao pôr do sol. Olá a todos, Máquina da Foto Arte mais uma vez para vocês. E vocês sabiam que este é o meu último Olá nesta temporada? Isso mesmo, Candy Fernandes para vocês, e hoje é o nosso último dia da temporada Dicas no Ar e será um dia especial, porque vamos falar sobre um tema de extrema importância e deixamos a saúde para fechar a temporada, porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês lá em casa precisam de saúde. E para isso eu tenho o meu convidado que vai falar sobre a infertilidade masculina e feminina. Mas antes, já subscreveu ao canal? Aproveita, porque pelo menos nesta temporada é a última vez que eu faço este apelo. Então subscreva o canal, siga-nos nas redes sociais todas, entre nos links e convide mais amigos a verem a última edição desta temporada do Dicas no Ar. Mas agora vamos passar para o meu convidado que vai levar até vocês o melhor para fechar em grande esta temporada. É isso mesmo. Sobre a infertilidade feminina e masculina, vai falar para vocês ele, Dr. Ernesto Alexandre. Seja muito bem-vindo. Ok, olá, boa tarde. Sabia que é o último convidado da temporada, assim? Acabei por saber hoje. Eu já estou emocionada. Por esta razão estou se sentindo privilegiado, abençoado e grato. E ainda mais, vamos falar sobre saúde. Com certeza, que é algo que sustenta a vida humana, neste caso. Então, vamos falar de uma temática que tem a ver com a vida. E a vida é o tema que mais se procura em todos os aspectos, em todas as esferas da nossa vida diária. Eu sei que é naturopata, não é? Sim, com certeza sou médico naturopata, naturólogo clínico, palestrante, empresário, empreendedor, meu convidado. E ao mesmo muita tempo, coisa.
atualmente presidente da Associação dos Intermediários de Angola. Ok, fala-nos um pouco mais sobre esta associação. Certo, a Associação dos Intermediários de Angola é um projeto que nasceu no momento em que estava a procurar de um espaço para um projeto. Houve uma grande demora para localizar e eu questionei nos jovens se eles não têm uma organização que intermediasse esse serviço. Estávamos cansados de ir ali, paga, deslocação por ali. Eu demonstrei a vontade para eles que poderíamos abrir uma associação, mas eles infelizmente não mostraram aquela vontade. Ok. Depois de 2 meses, eu olhei, percebi, isto foi no ano passado. Avancei, avançando, não foi fácil porque não conseguia encontrar alguém específico para traçar todo o projeto. Mas depois encontrei alguém mais próximo de mim, né, que por acaso trabalha comigo, e deu passo. E hoje temos já ela num nível considerável. Bem mais sólido. Temos o NIF identificado pela AGT, que é a Associação dos Intermediários de Angola. Temos o estatuto aprovado, à espera do último documento, acho que até a próxima semana sai. E estaremos ali para ajudar a comunidade a facilitar no processo de intermediação, tanto de casas e carros e muito mais. Eu sei que acabou de descobrir que é o último convidado da temporada. Com certeza. E eu quero que nos diga qual é a sensação agora ao descobrir que vai fechar a temporada. Como se fosse o Naná, né? Ah. É um privilégio. Ok. O Naná teve um privilégio no programa um dos programas nacionais, que não citar, né, por causa de publicidade, mas em contrapartida sempre-me assim elogiado, né? Privilegiado com esta maravilha. oportunidade dispensada. Ok. Eu já vou começar a me emocionar mais daqui a pouco, mas por agora vamos um pouquinho para o tema também, que vamos falar sobre a esterilidade masculina e feminina. A você que infelizmente vive esta situação, a você que não tem informações sobre este tema, eu convido a vocês a ficarem e assistirem o programa, porque com o meu convidado conseguiremos ter mais bases sobre este assunto e conseguirmos nos proteger e evitar certas coisas, né? E agora quero perceber, doutor Ernesto, não é? Alexandre, o que é infertilidade propriamente? Ok, a infertilidade não é nada menos do que um estado momentâneo de curto, médio ou longo prazo que uma mulher ou um homem pode obter na sua vivência, né, no seu tempo de vida, em que não consegue conceber. Eu creio que há pessoas que ouviram a expressão curto, médio e longo prazo, uma expressão contabilística, para além de médico, sou contabilista. Então, fazendo aqui uma explicação mais clara, é um estado, não é uma situação de determinação. Quer dizer, é um momento que a pessoa não uma vive. Condição. Não uma condição. É um momento que a pessoa vive, mas que pode ser superado. Okay. É por isso que nós consideramos de infertilidade masculina e feminina. Eu sei que é naturopata. Com certeza. Eu quero que explique melhor para quem não sabe lá em casa. Para Quem perceber. é o naturopata? Certo. O naturopata é alguém que exerce uma profissão de medicina muito ligada ao uso das plantas para natural, dar não é? certo, plantas naturais para dar soluções de vários problemas biológicos, desde a cabeça, o tronco e o membro, ou então o pescoço também, que atualmente já foi atualizado a divisão do corpo humano, que é cabeça, pescoço, tronco e membro. Onde vamos conseguir agora já o pescoço também? Também já está incluso. Anteriormente nós aprendemos só cabeça, tronco e membro. Então, dentro dessa filosofia, o médico naturopata ele é o responsável de usar todas as plantas fitoterápicas que têm capacidade de tratar patologias neurológicas, patologias da tiroide, por exemplo, patologia do fórum gástrico, para que já tentar dividir as áreas, a área intestinal, e vamos baixar mais ainda até o sistema reprodutivo, onde vamos encontrar bexiga, onde temos mulheres que têm problema de cistites, homens também com cistite, né, bexiga inflamada. E no sistema reprodutivo masculino e feminino tratamos doenças específicas. De forma natural. Natural, sem passar a processos de cirurgias. Já foi confundido com, por exemplo, curandeiro? Já se foi conciliada a espiritualidade à sua profissão também? Eu digo que por eu ser um médico cientificado, não um médico fora da ciência, então poucas vezes a pessoa pode ter essa inalação, né?
de que eu sou um curandeiro, mas a expressão curandeiro até posso aceitar, porque é aquele que cura. Mas o quimbandeiro, quer dizer, para nós como africanos, eu posso respeitar o ponto de vista de muitos como algo negativo, mas também eu Ok. poderia aceitar, porque o quimbanda é aquela pessoa que trata, porque a Ok. expressão quimbanda não tem nada a ver com feitiço. O quimbanda é uma linguagem africana, angolana, que significa aquele que cura, aquele que trata. Já a expressão considerada para aquelas pessoas que fazem mal é outra, não tem nada a ver Ok. com quimbanda. Sim, porque o quimbandeiro é um médico tradicional, ou então um médico que usa plantas para tratar. Ok, doutora, eu gostaria que, fixamente nesta câmera, porque é a sua, explicasse qual é a diferença entre uma pessoa estéril e uma pessoa infértil. Boa questão. Quando é que estamos perante uma pessoa estéril e uma pessoa infértil? Primeiro ponto, uma pessoa estéril é aquela pessoa que não tem capacidade de reprodução humana por intermédio do bem-estar biológico, naturalmente. Nesse caso, estamos a se referir a uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que não tem menstruação. Nunca menstruou pela vida. Será que é uma das características das mulheres inférteis? Mas eu já vi mulheres. Não, isso já é esterilidade. Ok. Eles já estão perante uma esterilidade, porque quando a mulher não menstrua, já demonstra um nível de esterilidade total, porque não tem como estimular os ovários Sim. para posteriormente, após a menstruação, estimular como é que posso dizer, folículos estimulantes que estimulam nos ovários os óvulos para a fecundação. Então não tem como, aí já estamos perante um caso de esterilidade. Para os homens estamos a falar de uma oosospermia e uma oligospermia, né? Estamos perante um estado em que o indivíduo não tem sequer nenhuma quantificação de espermatozoide. Aqui também estamos perante um estado de esterilidade. Agora, infertilidade é quando uma mulher menstrua, às vezes ovula, mas infelizmente não há uma conexão com o espermatozoide para uma posterior fecundação, onde vamos encontrar diversas causas patológicas que impossibilitam com que os aparelhos reprodutivos exercem a função de estimulação da fertilidade. Por exemplo, os ovários a funcionarem bem, o útero a fazer a escamação mensalmente para o período menstrual por intermédio do estrogênio, a questão do muco cervical, que é o muco que a mulher produz mensalmente para mostrar que está a ovular. Então, quando já não está apresentando essas características, já está perante um estado de infertilidade. Mas tem causa, ainda não vou tocar nas causas. Já nos homens, é quando o homem não tem, como posso dizer, a produção a partir da vesícula seminal, o espermatozoide suficiente para posteriormente fecundar uma mulher. O espermatozoide ela também contém nutriente, muitos não sabem. O espermatozoide contém nutriente energético e regulador. Os nutrientes energéticos é que estimulam o espermatozoide a ser rápido, porque é energia. E tem poucos nutrientes que muitas vezes se obtém desse nutriente energético. Então, quando o homem não possui nutriente suficiente, ali automaticamente pode ter espermatozoide mais fraco, com pouca saúde. Então diminui a probabilidade de engravidar. Com certeza, aí estamos perante um estado de infertilidade. Ok. Porque o homem pode, se o homem faz sexo hoje, o homem saudável pode engravidar 3 mulheres em 3 dias. Hoje fez sexo, engravidou, amanhã Mas fez esse homem sexo, também? engravidou, depois da manhã engravidou. Depois vamos encontrar nas nossas sociedades aquilo que é famílias, né? Os sobas, podemos assim dizer, tem mais de 2 mulheres. Aí vamos encontrar naquela engravidou e aquela engravidou, depois quando chegar o momento do parto, as 3 nasceram no mesmo mês. Então já estamos a falar de uma questão de capacidade espermográmica do homem. Mas eu quero saber, para a infertilidade, há cura? Claro Ou que há apenas para a cura. esterilidade? A cura. A esterilidade é o caso que até aqui é tido como um caso sem solução. A esterilidade. Porque hoje atualmente está-se fazer os grandes estudos, né? Porque até uma mulher que faz inseminação artificial ou inseminação in vitro, os ovários têm que funcionar. Se não funcionar, tem que ter os tecidos reprodutores devem demonstrar vida. Porque quando lhe for posto um óvulo
que já, que já, que já está a apresentar uma qualificação saudável em comunhão com o espermatozoide, ela tem que ter capacidade de, a partir do colo do útero para proteger quê? Aquele embrião. Ok. Se ela não tiver essa capacidade, nem sequer se for, ainda que for a maior rica do mundo, se for estéril, se o colo do útero não tem capacidade de proteger, não vai valer para nada o Mas processo. como saber Se está bom ou não, Ou não. né? Ok, tem que se fazer um estudo de ginecologia profundo, da infertilidade. Ok. Esse estudo é feito por intermédio de um rastreio ginecológico. Mas o que é? Eu quero palavras Uhum. terra a terra para que eu consiga perceber lá em casa também. Ok. O que é, basicamente? Ginecologia é o estudo reprodutivo da mulher. Sim. E o rastreio ginecológico, o centro onde a gente trabalha, né, faz esse serviço que é o rastreio ginecológico, que é fazer um estudo, uma pesquisa do Profundo. útero profundo, do útero, os ovários, das trombas, para perceber se realmente ela está em condições ou não, antes de ser submetida a um processo de inseminação artificial ou inseminação in vitro. Ok. Mas no caso da Fertilização in vitro, certo? infertilidade, eu acho que vou confundir a infertilidade e a esterilidade. Não, a Mas eu acho que é Uhum. esterilidade. A esterilidade é quando a mulher, né, por exemplo, Ok. ela não tem capacidade de menstruar. Quer dizer, nunca Sim. menstruou. Ela nasceu, come, bebe. Às vezes o peito dela não desenvolve, porque o sistema reprodutivo está também ligado com os seios da Mas mulher. até que idade podemos notar que estamos em caso de infertilidade, caso não apareça a menstruação? É o seguinte, quando já está no nível, a partir de 18 anos, nunca apareceu o período, temos que nos preocupar. Ok. Porque na realidade eu conheço alguém, né, que teve um estado de menstruação que começou apenas aos 17, 18 anos. E o período descia assim, pingo-pingo, sabes? Ok. Pingo-pingo. E aquilo já demonstra um estado de ameaça da sua fertilidade. Fertilidade. Então, esse caso eu tinha que analisar de maneira mais profunda, induzimos o período e graças a Deus está aí, aquilo foi correndo. Ele diz, ai meu Deus, doutor, agora está saindo uma quantidade de fluxo menstrual. Eu falei, não, assim está sendo mulher. Graças a Deus. Graças a Deus. O homem, se não for saudável, também não vai dar saúde na mulher. Foi. Existem mulheres que só acabam por ser férteis por causa do espermatozoide. Porque o espermatozoide, sim, a infertilidade também é transmissível. Um Ok. espermatozoide morto não dá vida na mulher, causa morte das trompas. Ok. Pode desobstruir as trompas. Porque ela contém elementos não saudáveis, não tem nutriente para dar vida na mulher. De acordo com estudos que eu fiz, eu só não sei se o termo é esterilidade ou infertilidade, mas existem, eu vou arriscar em dizer que é a infertilidade primária e secundária. Ok. No caso em que a mulher primeiro pode reproduzir e Ok. depois já não, né? Com certeza. Fez um levantamento muito fixe. A infertilidade primária é quando a pessoa nunca concebeu. A infertilidade secundária é quando a pessoa já tem histórico de filhos, tem 2, 3 filhos, ou tem históricos de abortos espontâneo ou provocado, mas que depois de um tempo já não consegue mais ter filho. Aí estamos perante uma infertilidade secundária. Agora, a esterilidade, a pessoa não tem histórico de nada. Pois. Tá vendo? Não tem histórico de nada. O homem também não tem histórico de nada, não sabe o que ele fala, né? Olha, agora, quer dizer, aquela história que nós vivemos, né? Estou grávida. Estou Nunca recebeu grávida, uma aquela mensagem tensão e preocupante. tal. Então, esse estado ali é de esterilidade. Porque um indivíduo com esterilidade, até realçando, há 2 semanas atrás, Ok. recebi a chamada de um paciente que estava na África do Sul com a esposa a fazer um processo de, acho que é fertilização in vitro, não inseminação, fertilização in vitro, que é o processo mais profundo dos estudos de fertilidade. E foi detectado nele uma ozoospermia. Ele não tem filho. E é um ilustre, por acaso. O que é a ozoospermia? A ozoospermia é a ausência total do espermatozoide. Então, Masculino, não é? Então, O espermatozoide já é masculino. com certeza. Então, a ele foi diagnosticado uma ozoospermia, ele ficou desesperado, abatido. Mas o doutor vai resolver? Não, isso já vamos resolver. Era. Olha, por acaso ligou-me ontem, já está em Ok. Angola e acho que até domingo já vamos estar juntos. Então, vamos dar a solução do problema. Temos que ressuscitar os tecidos. Ok. Ressuscitar os tecidos. Isso não é fácil, não. É uma tarefa dura, sabes?
Embora que outros fazem outros procedimentos de obtenção para verificar o estado testicular, Claro. para E buscar o é espermatozoide. importante fazer verificações constantes, Com não é? certeza. Dentro, até pegando um pouquinho daquilo que é o misticismo da área reprodutora, porque o O que sistema é o de... misticismo da reprodutora? Porque os meus telespectadores não conseguem perceber. Sim, porque a área mais profunda da medicina, Ok. até agora, atualmente, por exemplo, ainda que for na medicina convencional ou natural, é a área reprodutora. A área reprodutora é a área onde nós encontramos os maiores mistérios do ser humano. Porque é de lá onde nós conseguimos perceber de onde vêm os problemas das nossas linhagens. Ok. Olha, eu vou realçar aqui um ponto que eu vivi isto. Eu tive um paciente que... Já imaginaste que é você ser casada, o teu marido não consegue ejacular consigo, mas fora consegue ejacular? Já pode se dar aos casos psicológicos, não é? Deve ser Não, psicológico, esquece isso. doutor. Para muitos se dá um caso de psicológico, por Se aí calhar fora. andou a fazer mais coisas constantemente, depois já não consegue. Já não consegue, né? Tá bom, mas não é bem assim. Porque eu recebi ele, conversamos, ele tinha ido na África do Sul para rever o espermatozoide, estava lá o espermatozoide, mas na mulher dele não conseguia ejacular. Mas na namorada de fora ejaculava. Como assim? Aí está o mistério da área reprodutora. Eu olhei o caso dele, eu falei, esse é um caso místico, espiritual, esse é um problema espiritual, reprodutivo. E fomos cavando o caso. Mas o doutor também cuida destes problemas espirituais? Não, eu encaminho, eu não trato. Eu Ok. analiso, porque eu sou estudante de misticismo judaico. Ok. E Muito bom. eu estudo misticismo judaico. Eu aprendo muito com o misticismo judaico. Talvez um dia eu vou trazer uma matemática em Angola sobre o verdadeiro misticismo. Eu não Seria condeno interessante. quem trata tal, não. Porque Abraão, se ele vivesse até hoje, seria considerado como um feiticeiro. Não sei, para alguém que está em casa, vai nos ouvir, vai ouvir, ai meu Deus. Abraão mesmo, pai de todas as nações, se ele Ok. vivesse hoje, seria considerado como um feiticeiro, porque ele sabia o misticismo do bem, o misticismo do mal, para defender as duas nações que ele tinha, que é Ismael e Isaac. Agora, voltando assim para a nossa Certo. conversa, como é que ficou a situação do paciente? Do paciente, doutor? ok. Estou Yeah, curiosa. aquilo foi tão profundo. Nós temos procedimentos naturais de lavagem peniana, Não, ok. mas nós usamos plantas místicas. Mas não é psicológico? Não era psicológico, aquilo é um problema espiritual, porque eu ainda este ano recebi um caso de um jovem que nunca ejaculou. Não sabe o que é sentir o prazer, sabes, né? Aquela sensação. Se calhar é psicológico também. Não, é quem não psicológico, consegue não. entregar-se. Essa é a minha área de trabalho, caríssima. Faça isso. São casos de pessoas que vivem diariamente, sabes? Ele nunca ejaculou na vida, não sabe o que é, a Há experiência. mulheres que também, por exemplo, nunca ejacularam, né? É, certo, há mulheres Para que as nunca mulheres já é sentiram normal? o prazer. Não, ali temos que fazer um estudo daquilo que é o modo de envolvimento sexual, da Ok. parte do homem. Porque a mulher, para ter o prazer, depende de umas mãos bem feitas e tal. Se for Ok. mal feita, mal pegada, infelizmente ele não vai ter aquela... Não há casos em que é psicológico novamente. O lado psicológico faz parte do ser humano. Mas nós devemos saber diferenciar quando estamos perante um caso psicológico, Espiritual. um caso espiritual e um caso material ou físico. Porque nós estamos envolvidos com muitos fatores hoje Ok. que podem nos levar a ter vários problemas. Porque para você concluir um caso como algo espiritual, você analisa todos esses fatores. Quem é esta pessoa? Com quem convive? Como é a sua rotina diária? Porque é uma consulta isto. E você consegue perceber vários problemas nessa pessoa, diversos problemas que você não imagina. Porque a área reprodutora, ali vem a linhagem. E a linhagem é que vai sair talvez alguém que vai tirar toda a família, conforme dizem, né? Da pobreza, podemos assim Ok. dizer, nós como africanos. Desta geração pode sair a pessoa que vai proteger toda quem? Toda a Toda família. a família. E para quem é o maior espiritualista do mundo é Deus, né? Deus é o maior espiritualista do mundo. É por isso ele falou em Abraão que de si sairá grande quem? Grande nação. A Sara duvidava tanto, né? A Sara duvidava tanto que poderia ter filhos. A Sara duvidava. Mas vamos conseguir perceber que Deus, o maior místico do mundo, né?
que domina a espiritualidade toda, Ok. reverter o quadro. Estás a perceber? Reverter o quadro. E revertendo o quadro, vamos conseguir perceber que a partir dele vem mesmo uma grande nação. Por exemplo, Israel é reflexo de quem? De Abraão. Ok, mas agora Yeah. voltando para o tema, eu quero perceber quais são as causas ou Uau. hábitos cotidianos que levam à esterilidade ou à infertilidade. Eu estou sempre a fazer confusão. Não, é normal, se entende. Ok. Primeiro ponto é dizer o seguinte. Normalmente a esterilidade ela tem uma causa biológica e uma causa espiritual ao mesmo tempo. Ok. Onde é que se encaixa o lado espiritual e o caso biológico? A esterilidade ela torna-se espiritual quando a linhagem veio com muitos problemas de reprodução em termos de ataques Pode familiares. ser hereditário? Não, vou já chegar lá. A Ok. Bíblia, por exemplo, nos diz que existem maldições que seguem de geração Em geração. Então, os nossos comportamentos, porque nós somos mais espiritual do que material. Porque aquilo que nós idealizamos no espírito, nós materializamos. Então, se nós idealizarmos mais negatividade, sermos maldosos, sermos pessoas negativas, então nós podemos afastar aquilo que é o O positivo ou da saúde reprodutora na família. Então, o mexer mesmo. Há famílias que mexeram, tem os santos também aí. Eu sei que tem aqueles católicos que têm os santos, aqueles templos e muito mais. Então, por fazerem essas coisas todas, muitas vezes comete a área reprodutora da família, da linhagem, onde vamos encontrar que às vezes tem que destruir o próprio templo da avó, tem que destruir o santo da avó. Sim, É aí, mais complexo do que eu imaginava. sim, então, e para destruir esses templos, tem que ter uma pessoa específica. Na Igreja Católica temos os exorcistas, Ok. que devem fazer esse trabalho para a eliminação dessa esterilidade na família. E tocando nisso, eu tive uma paciente que foi tratada nesse caso, o útero dela estava vendido. Vendido. Certo, estava No mundo vendido. espiritual. No mundo espiritual. Você tem que trazer a realidade, as pessoas têm que ver. Meu Deus. Hoje, se calhar, estou a falar para alguém que é religioso, é pastor, né? É pastor. E leem muito devo na Bíblia. falar. Olha, eles leem muito na Bíblia aquela expressão que a nossa luta não é contra a carne, A carne, sim, contra mas o é contra as espírito. potestades nas regiões celestiais. 80% dos pastores não têm experiência do que é luta espiritual. Não tem experiência do que é luta espiritual. Luta espiritual é vindicar, sabes? Ok. Reivindicar a salvação física dessa pessoa. O que é reivindicação espiritual? É quando você detecta o problema espiritual dessa jovem, por exemplo, que a tia vendeu o útero porque a mãe dela faleceu e ela tinha cuidado delas, deu a educação, o Não pode ensino. dizer quem é a tia que vendeu? Não, até pode, mas isso tem que ter uma boa educação Não, o espiritual. doutor a descobrir pode dizer à paciente que é a tia fulana. Não, é o seguinte, eu noto problemas, mas eu não trato. Não, Ou ok. não consigo fazer leituras de Encaminha. linhagem. Não. Eu encaminho para alguém de direito. Eu posso notar o problema, é normal. Mas como nota? Não, isso é algo divino. Amém. Porque eu estudei a psicologia aos 17 anos com uns primo e amigo, irmão, que eu digo que é um grande mentor, que estudou no Seminário Maior de Angola. Ok. E eu tenho livros antigos de filosofia e psicologia. Comecei lendo muito cedo. Então, essa questão de introspeção é uma praia para mim. Então, aí encontrei os primeiros ensinamentos de psicologia no universo. Essa da psicologia florense, que hoje em dia as pessoas estão a estudar muito. Eu comecei a estudar aos 17 anos. E eu conseguia separar, às vezes, quando ia à escola, como é que se diz? Existe uma maneira de espiritualidade que é a concentração. Muitos não sabem o que é que o poder da concentração tem. Eu concentrava pelo fumo e o fumo afastava de mim e eu passava à vontade. Isso acontecia Não mais percebi. de 3 vezes. Não percebi a parte. Não percebi esta parte. Eu ia à escola, sempre que eu me deparava com o fumo, que deveria me cobrir a minha roupa, né? Chegar na escola, cheirar fumo. Olhava para o fumo. Olhava, e o fumo concentrava. E aquilo passava, a média de 2, 3, Quais são as 4 vezes. técnicas? Eu quero fazer algo igual. Não, eu fugi disso. Eu comecei a fugir porque, na realidade, é uma coisa que, se você não tiver o equilíbrio, você vai ter muitos conflitos sociais. Ok. Porque depois aquilo começou a demonstrar no convívio social, entre amigos. Você está na escola, o indivíduo quer falar uma coisa, mas você já sabe o que ele quer dizer. Você leia a ideia dele. Você já tem uma ideia do que ele quer dizer. Você não espera ele dizer, você já sabe. Já tens a
Ok. Então cresci muito com isso e depois eu tomei a decisão que eu não poderia mais ver disso. Mas a medicina, encontrei mais na medicina. Ok, voltando agora um pouquinho Yeah. para o nosso tema. Qual é o exame que tem de ser feito para se descobrir a infertilidade? Ok, existem vários mecanismos, né? Via laboratorial, o excesso de infecções pode provocar, por exemplo, no homem pode provocar uma baixa quantificação de espermatozoide, Ok. porque naquilo que é a quantificação, como naturólogo clínico, vou cá explicar um pouquinho. Ok. Nós temos no laboratório, no exame de espermograma, informações microscópica e informação macroscópica. A informação micro é laboratório, macro é os olhos. Então, primeiro na macro encontra-se o volume do espermatozoide. Na micro encontra-se a quantificação do espermatozoide, a cabeça, a movimentação, tudo ali, se está em ordem desta mesma pessoa. E ali também encontra-se em termos de bactérias. Ok. Então, na saúde microscópica, nós conseguimos perceber se o indivíduo tiver excesso de bactéria, essa bactéria que estiver no espermatozoide, em vez de dar vida na mulher, vai dar morte. E pode fazer com que a mulher também se torne... Torna-se infértil. Infértil. É ali onde vamos encontrar mulheres que têm DIP, que é a inflamação pélvica. Ok. E a inflamação pélvica por excesso, ela provoca líquidos no saco de Douglas. E quando a mulher tem líquidos no saco de Douglas, por sua vez pode provocar uma estouração pincográfica. Não, pode provocar uma, como posso dizer, Em uma termos miúdos, patologia que afeta as trompas, podemos assim Ok, dizer, ok, e desobstrução das trompas. Então, a esterilidade é provocada muitas vezes por intermédio das infecções. Então, a infertilidade por intermédio das infecções, porque as infecções são uma das grandes vias pelas quais interrompe a saúde espermográmica e a Ok. saúde reprodutora de uma mulher. Ok. Mas também vamos encontrar as diversas doenças, como mioma na mulher, o quisto. O quisto já impede a ovulação dos óvulos. O mioma impede a permanência do embrião. A mulher até pode Ok, engravidar com ok. mioma, mas o embrião, em vez de permanecer no colo do útero, é expulsado. Ok. Então, Existem tratamentos caseiros para combater a esterilidade? sim, a tem infertilidade? bons medicamentos. Até recebi um testemunho ainda na terça-feira de uma paciente que tinha miomas. Graças a Deus já conseguiu engravidar, os miomas estão eliminados, graças a Deus. E vamos aqui esperar mais 8 meses ou 7 meses para termos o nosso resultado, né? Ok. Pelo serviço que nós prestamos. Eu sei que o doutor é naturopata. Uhum. Sente que hoje em dia nós optamos mais por serviços como o seu, de naturopatas, ou mais científicos? Olha, eu fico muito feliz hoje porque a África está a acordar, sabes? Ok. A África está a virar agora por aquilo que é a nossa identidade. 50 não, digo uns 60% hoje da população já tem uma aceitação. Sim. É uma coisa maravilhosa, sabes? Hoje em dia as pessoas estão procurando agora a medicina convencional para o paludismo, medicina Sim. convencional para a febre tifoide, HIV urgente, medicina convencional para questões de emergências, ferimentos, nessas questões todas. Cirurgias também, outros já não estão a aceitar fazer cirurgia porque estão a ter várias sequelas. Eu fico muito triste. Em alguns casos cirúrgicos que eu acompanho, epá, é tão pesado, né? Nós estamos na área da saúde, sabes? Eu recebi um jovem que passou 3 vezes em cirurgias na região da bexiga, sabes, nessa região do abdômen, né? Ok. Baixo o ventre dele e sabes, são 3 cirurgias, o camarada não dorme, mas dores é dores, sabes? Ok. Se houvesse, né, certeza, conforme muitos médicos e colegas advogam, então tinham que dar uma solução na primeira, na segunda, na terceira via. Doutor, eu tenho uma curiosidade. Uhum. É possível engravidar durante a menstruação? E uau, que questão! Nesses casos, eu digo que a natureza vai mais além do que aquilo que é a nossa visão. Ok. Porque até há mulheres gestantes que menstruam. Mas eu ouvi dizer que é de risco já. Sim, é de risco, mas nós não podemos considerar risco porque na realidade a natureza é mais do que nós, sabes? Então pode-se engravidar Pode-se durante a engravidar menstruação? sim, porque a natureza é que deve dar resposta, não somos nós. O ponto de vista médico de que a mulher quando está de período não pode menstruar é a questão de que a pessoa tem aquela ideia que quando está
de gestada, está a sangrar, é porque já está a ocorrer um aborto. Um aborto. E infelizmente muitas pessoas, por não ter um bom acompanhamento médico, acabaram por fazer uma colitagem errada, no momento errado. Então aconselho muito que as pessoas tenham equilíbrio de tomar decisões quando está a ocorrer esse tipo de situações. E quais são as causas da infertilidade? É mesmo aquilo que já falamos, né? Ok. Miomas, quistos, Fora estas essas doenças, questões. né? O estilo de vida que nós acarretamos Sim. no século XXI tem tido grande influência naquilo que é a estabilidade fértil do ser humano. Às vezes nem sempre a espiritualidade, são Com os certo, costumes, sim. né? É por isso que eu falei sempre, as duas coisas devem ser bem analisadas. Eu não posso ter uma paciente, eu sendo sincero contigo, essa paciente quando foi dentro, eu nunca falo de espiritualidade, às vezes no primeiro dia, não posso fazer isto. Ou tenho que estudar pela ciência, tenho que analisar o caso, ela tem que sentir que está a ser estudado o caso cientificamente, comprovada, estás a ver? Ela vai sentir, uau, estudaram o caso. E ao longo do tempo eu vou analisar a evolução dela e tal, vou indo estudando as hipóteses, depois eu faço as minhas perguntas espirituais, porque existem perguntas espirituais, onde nós conseguimos canalizar o problema, se é mesmo espiritual ou não. Ok. Isso não é uma coisa tipo, não, é mesmo pergunta, existem perguntas que dão indício que o problema é espiritual. Mas hoje em dia há mais probabilidades de termos infertilidades por questões espirituais ou naturais. Ok, as duas coisas estão a andar junto, mas eu digo uma coisa muito certa, que o ser humano foi feito para reproduzir. O ser humano não foi feito para não reproduzir, sabes? O único ser que não deseja a reprodução humana é o ser que advoga no mundo cristão, que é o Satanás, Ok. né? Satã, podemos assim dizer. Ou então no mundo, para quem acredita muito na Bíblia, eu tenho que respeitar essa ideologia toda, que devemos acreditar porque a Torá explica isto, toda a história de Israel, por exemplo, no Egito. Vamos encontrar que o faraó dizia que temos que eliminar alguns que nasciam, né? Então o inimigo sempre que deseja o não bem de uma pessoa Uma nascer. pessoa. Estás a perceber? Porque a linhagem é uma coisa muito poderosa, sabes? A linhagem é uma coisa muito poderosa. Você não imagina o quanto nós somos tão importantes espiritualmente. Tudo que nós olhamos aqui, que existe aqui no nosso lugar, tudo, mas é tudo. Primeiro foi idealizado espiritualmente, tudo. Até o carro, essa máquina que está aqui ser utilizado, o indivíduo primeiro idealizou espiritualmente, porque é reflexão. E reflexão não é que não é físico. Ok. Porque muitos pensam que a espiritualidade é mexer planta, sabes? É mexer pau, é fazer aquilo, lançar aquilo, blá blá blá. Não, isso não é espiritual. A espiritualidade é muito além disto. Nós somos seres mais espiritual do que quê? Do que material. Estás a perceber? Então, se nós transgredirmos a lei da vida, que é matar, roubar, destruir, nós acabamos por acarretar consequências. Então, o estilo de vida que nós vivemos vai determinar a nossa geração se vai vir bem ou não. E o estilo de vida que nós escolhemos também para o nosso programa, o cenário de vida Aham. do programa que escolhemos, é o quiosque da diva. Não é? E o doutor disse que até para as plantas há uma espiritualidade. Olha, E vou para o te- quiosque Ai, da meu diva, Deus. eu acho que a espiritualidade das plantas aqui é fazer algo bonito para o nosso programa. Com mesmo. certeza, porque existem plantas que murcham quando a pessoa vem com pesos negativos. Nós somos a prova viva quiosque, somos uma energia positiva. Porque elas estão as plantas vivas, né? estão sempre em vida. Então venham ao quiosque da diva para buscar mais energias positivas e ver mais convidados como os meus, né? E ver mais temas como este da infertilidade, esterilidade, só no quiosque da diva. Contacto em rodapé e venham até nós. Agora, doutora, eu gostaria de perceber qual é a maior dificuldade desta profissão ao receber um paciente? É transmitir a notícia de que a sua infertilidade é um problema espiritual e material. De onde surge esta dificuldade? Como os pacientes têm reagido a descobrir que não é só uma infertilidade natural, mas é espiritual também? Ok. Por nós estudarmos, né? Por nós estudarmos, sermos acadêmicos, hoje, se calhar, os pacientes, né, que vão me acompanhar, vão estar lá em casa, é o seguinte: por eu estudar o judaísmo hoje mesmo, eu falo de boca cheia, não é nenhuma acusação. Eu falo com prazer e amor. Porque o maior povo que aceita e respeita a espiritualidade dentro daquilo, fora de África, porque nós nos condenamos muito, é o judaísmo, aquela área, o Médio Oriente, eles respeitam muito a espiritualidade. Então, eu tenho um professor que me orienta. Ok. Estás a perceber?
E por ser judeu e um rabino judeu, não tem como o defender, porque eles são os princípios do conhecimento místico. Estás a perceber? Ele te faz entender a origem do misticismo. Ele vai te falar que tudo vem de Deus. Tanto o bem e o mal provém dele. Porque ele meteu essas duas coisas para as pessoas perceberem o bem e o quê? E o O mal. errado, o livre-arbítrio. Então, eu vou na ciência, estudo a situação de maneira saudável, científica. E quando o problema me parecer que não é espiritual, então automaticamente não é física. Porque se calhar temos pacientes que comem bem. Tem paciente que tem uma refeição boa diariamente, que tem nutrientes energéticos e reguladores, mas tem fertilidade, sabes? Não sei se consegues perceber a Consigo ideia, perceber, sabes? sim. Normalmente nós chegamos nesses pontos quando estamos nesses casos, sabes? É muito mais fácil aceitar um paciente que não come bem e está com infertilidade. Às vezes não tem uma refeição que contém nutrientes totais para ter filho, porque a tua espermatozoide precisa de nutrientes. Mas agora, aqueles casos que a pessoa alimenta-se bem, tem uma rotina diária boa, mas não tem filho, é licenciado ou licenciada, tem bom emprego, estás a perceber? É a única que ajuda a família, todos os sobrinhos e tios estão com a quem? A ele. Epá, nós temos que analisar aí, depois de fazermos esse estudo todo, a pessoa nos abre a boca, fala, cresci com a tia, fiz aquilo, blá 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 blá. Não podemos dizer que a esterilidade hoje em dia é mais espiritual do que 80% é, 80% é. É por isso que, infelizmente, uma boa parte das pessoas que vão tratar miomas nos hospitais convencionais retiram-lhes o útero, porque Ok. mioma não se mexe à toa. Um médico que entende espiritualidade, ainda que for na Lucrécia Paim ou na maternidade, ele vai ver o cara e vai falar: não, vai lá no teu tio, vai lá se entender com a família, eu não vou mexer nesse caso. Porque eu tive uma paciente, uma jovem de 23 anos, ela procurou-me em 2021, na época de Covid, mas antes dela me deparar comigo, ela estava me procurar porque ela estava com miomas e tal, viajou no Kwanza Norte, infelizmente a família tomou a decisão de fazer uma cirurgia. Olha, ela disse que foi aberta, mas chegou um médico, olhou a situação e falou: não, fecham isso. Ok, porque era Fecham espiritual. isso, com certeza. Fecham isso. Quando fecharam, graças a Deus ela está com o útero dela e estamos a fazer o tratamento dela. Hoje está bem melhor, consegue ficar mais à vontade e por aí fora. Estás a E qual é a perceber? diferença de um naturopata e um quimbandeiro? Ah, ok. Não, aquilo que eu falei, o Kim Bandeira hoje em dia é tido como uma pessoa do mal. Mas se nós fôssemos, se nós aceitássemos a nossa cultura, o Kim Bandeira é naturopata. No fundo é naturopata. É naturopata. Mas agora, eu sou naturólogo clínico, eu só aceito na sociedade porque eu estudei ciência. Eu sei o que é que uma planta tem, eu sei a propriedade de uma planta, eu sei a propriedade que trata o paludismo. Ok. Eu conheço aquele elemento que faz espuma numa garrafa que tem raízes, os sapaninos, eu conheço, tem os alcaloides. A propriedade que deixa o comprimido amargo. Nós conhecemos todas essas coisas todas. Então, eu consigo, dentro do sapanino, só mesmo o sapanino, aquela espuma, reduz o nível de açúcar no sangue. Será Para que é necessário, diabéticos. é importante conciliar a ciência ao natural para que haja mais A natureza é associação? ciência. O grande erro que nós temos é rejeitar a ciência como natureza. A maior ciência é a natureza, porque as composições químicas que a água do mar tem, não é o homem que deu. O homem encontrou na água e ele levou no laboratório. Quando viu isso, é que? Então, o meu nome vai ser Lavoisier. Vai ser X, porque eu descobri isto. Senão, tudo que existe no universo que nós estamos a utilizar, a natureza é que ofereceu. E cada coloração dá uma informação espiritual no ser humano. É profundo. Sim. O estudo da cor, mas nós não estudamos a cor. Se nós estudarmos a coloração no âmbito espiritual, é muito profundo. Essa é uma dica que eu tenho medo de partilhar, mas eu vou partilhar porque na realidade Ok. nós estamos a ver num tempo de uma guerra mais espiritual do que física. Ok. Para quem está nos ouvir em casa, aconselho a não deixar a escova no quarto de banho. A Nem escova sequer de o dentes? Pepsodente, sim. Tem o teu lugar Mas é o comum. secreto, sim, é o comum. Mas só vou despertar aqui agora. Por quê? Vou responder. Não deixe a pasta de dente no quarto de banho. A roupa do interior no quintal. Acho que vou ligar para a minha irmã e tirar as coisas dali antes mesmo de descobrir. Certo. Por que eu falo isso? Ah, Por eu estudar tanto judaísmo, eu aprendi que o quarto de banho é um lugar imundo.
Por mais que Ok. seja que ela esteja limpa, é imundo. Porque as pessoas que vão lá são pessoas que têm pesos e que não têm peso. Nem lugar para orar, nem lugar para cantar e nem lugar para granjeamentos de Mas alimentação. isso atrai infertilidade? Não, eu estou aí num âmbito que Ok. afeta a nossa sociedade, Ok. para despertar. É um ATT. Para o... ATT. Porque o quarto de banho, você não sabe quem vai ao quarto de banho de fora e você deixaste lá a tua escola. A partir do quarto de banho pode começar a maldição gerada na tua casa. Vocês conseguem perceber? Consigo perceber. A maldição, muitas vezes, nós damos portas para a maldição. Existem aberturas para infertilidade e aberturas para esterilidade. Eu consigo sentir muita espiritualidade no Dr. Ernesto. Eu gostaria de saber qual é a forma de tratamento que devemos ter para casos de infertilidade. Há casos que têm que acompanhar junto a espiritualidade e a ciência. Ok. E eu digo que a paciente que tinha problema de venda do útero, ela tinha feito um encaminhamento, é um serviço sacerdotal, sabes? Nós não valorizamos a nossa cultura. Se nós valorizássemos mais, seríamos bem livres. Porque 80% dos problemas que nós vivemos na sociedade, não só do Fórum de Saúde, é espiritual. É espiritual. É. Dá-se vontade porque uma boa parte das pessoas de Angola, os jovens morrem tão cedo. Por que Não. é que há muita mortalidade da juventude? Muitos não sabem disso. É a espiritualidade. Espiritualidade, por quê? Muitas vezes vai na rua, falta respeito ao tio. Você não sabe se esse tio domina o quê. Mas não podemos estar sempre a pensar nisto. Não, a pessoa tem que São conhecer diferentes. o seguinte, a pessoa tem que conhecer a tradição. Se a pessoa não conhece a tradição, morre Pois. lentamente. Sabes quantas vezes a hora estão a orar para tratar o seu doente, mas não se- por ele não acreditar na espiritualidade, está a morrer? É. Sabes quantas vezes 6 horas estão uma coisa tão rápida dentro da fertilidade? Vocês sabem o que acontece quando alguém está para dar parto? Eu acho que ainda não quero descobrir. Só depois Não, mas eu do meu tenho que falar primeiro filho. No momento do parto, isso até é bíblico. Ok. No momento do parto, porque isso tudo tem a ver com fertilidade e esterilidade. Uhum. Impedimento de alguém ter o filho até o final é um ataque. Sim, sim. Existem casos em que quando a pessoa está para dar o parto, há muitas complicações que as nossas mães parteiras tradicionais que estão nos hospitais grandes usam misticismo tradicional angolano. Para conseguir fazer o parto, não é? Tem casos que não pode passar na cesárea, você não morre. Ok. Mas aí não pode ter um médico, simplesmente um médico científico. Tem que ter uma parteira tradicional. Natural. Mas por que que nós só valorizamos a tradição quando é para o nosso favor? Aí está o erro. Porque dentro daquilo que eu estava querendo dizer da infertilidade, aquela senhora discutiu, a pessoa que foi reivindicar Não, a ok. nascença Até o final. lutou com a tia. Mas em que dimensão é essa? É por isso a nossa luta não é contra a carne. Contra o espírito. Agora, por nós não aceitarmos na espiritualidade, você vai falar isso é feitiço, mas não. Os maiores espiritualistas não lutam no lado físico. Você não sabe o que acontece na noite, quando descansamos. Você não sabe o que a nossa roupa do interior contém quando nós estendemos lá fora. É isso que eu queria dizer. Mas eu acho que sei de alguma coisa. De alguma coisa, sei, né? Sei. Eu sei do que acontece quando a Agatha faz maquiagem no meu rosto. Fico linda, não é? Que Fico ou não bonito. fico? Ficas muito linda. Ok. E é o momento de falarmos sobre a Agatha Star, que faz maravilha no meu rosto. E não é espiritual, é mesmo material. A base existe, porque eu toco na base e muito mais. E para esta temporada é a última vez que eu falo da Agatha Star. Voltaremos na próxima temporada. Mas, para você que ainda não aderiu aos serviços da Agatha, faça já. Porque está a perder. Eu estou toda plena, não é, doutor? E nem é espiritual. Muito é linda, muito linda. Não é espiritual, é material Com certeza, mesmo. Estão com a ver, certeza. é verdade. Contacto em rodapé, Agatha Star, Pôr do Sol, Benfica. E estivemos agora a falar dos bastidores, sobre a questão da infertilidade estar muito ligada à espiritualidade. E o doutor tem uma história para partilhar connosco agora, não é? Sim, sim. É uma história muito forte mesmo. Nós queremos saber. Ok. Eu recebi uma paciente que vinha de Mochico, sabes? Mas eu tinha tratado um familiar Ok. e esse familiar, infelizmente, quer dizer, infelizmente não, felizmente gostou do processo que eu fiz, sabes? Ele recomendou meus serviços. Ela procurou-me no ano passado e estando no consultório eu recebi a filha
Como algo normal, sabes? Uma paciente normal. Mas como eu tenho esse meu lado de analisar o caso mais profundo, ela abriu tudo, toda a Cuba abriu. Sabes que até a própria mãe não falava com a filha. A filha preferia falar comigo algumas coisas sem informar na mãe. Eu comecei a analisar o caso e tal. Falei, tá bom. Fui analisando de maneira mais profunda. Que chegou o momento que as cubas se abriram. Ok. Espiritualmente, ela queria ser madre. Mas Ok. depois foi corrompido o processo de madre. Ela começou a ter espírito de adoção, filhos de outras. E acabou por ter também seu filho, Mas sua era família. estéril? Não era estéril, alguém mesmo que poderia reprocriar. Ok. E depois, nesse processo, teve as suas filhas, mas só uma que conseguiu engravidar. Todas licenciadas, mas ninguém engravida. Ninguém consegue ter filhos, ninguém consegue namorar. E essa paciente nunca conheceu homem. E foi diagnosticado mioma uterino para retirada do útero. Como assim? Como assim? Tinha que tirar o útero, porque o útero estava cheio de miomas. E eu olhei o caso, fez o estudo. O problema vinha do irmão. O irmão dela cobriu o rosto da mãe como a feiticeira. E as filhas estavam contra a mãe. senhora É por isso na espiritualidade tem que ter muita sabedoria. Quando vai nessas igrejas que ficam assim, tipo, é só para criar problemas na família. O verdadeiro espiritualista não cria problema. Mas é verdade. Sim, o verdadeiro espiritualista pode ver problema, mas não fala. Ele te Não orienta destrói. até quando a tua mente estiver dentro do ciclo espiritual. Agora ali vai te abrir as coisas nas calmas, você vai aceitar a espiritualidade e muito mais. E ali, depois daquele processo, só mesmo aquela conversa que nós tínhamos, libertou-eles muito bem. Hoje eles falam comigo, a mulher, ela não lhe tiraram útero, fez o tratamento. Então, os serviços do doutor é recomendável, É não recomendável. E eu vou dizer uma coisa, existem pessoas que têm lixos no corpo que merecem tirar. Eu acho que estamos O todos, né, feiticeiro, por sermos o feiticeiro pecadores. tem tecnologia. Isso tem que ser dito. Existe uma Não, tecnologia mística. E a tecnologia mística pode pôr lixo no teu corpo para você não produzir filhos. Mas não terá Você vai efeito na nossa sentir- vida, pois. Sim. Amém. Então tá um comentário, né? Para mim, como nós todos, podemos Amém, fazer equipa. isso, mas nunca vai acontecer isso. Amém. A pessoa vai pensar, não, é mioma, mas mioma mexe. Não, mioma mexe daqui e vai dali. Mioma não mexe cientificamente. Ok. Não, mioma me acordou às 0 horas, se me acordar 1 hora e aí já não consigo mais dormir, por aí fora. Essas histórias todas também devem ser analisadas. Então, é mesmo essa que ele venderam outra. Ela sentia que o mioma mexia. Mas eu já ouvi histórias de que o mioma mexe. Não mexe. Já sou estudar, mioma é um tumor benigno. É tipo um tumor que fica nas axilas, Ok. mas ela cresce no útero só. A partir de uma camada do tecido uterino, ela desenvolve uma inflamação. Só isto. Isso é que é Então, mioma. quando está aí a mexer, são os tios da família? Quer dizer, nós não podemos afirmar, né? Porque a ciência hoje, até então, deve ser estudada. Eu sou naturólogo clínico. Não, ok. Por mais que seja que ela diz isso, não podemos concluir logo como algo espiritual. Devemos aprofundar, analisar o histórico familiar, a linhagem, porque para encontrar o problema espiritual, é bem necessário, conforme nós estudamos a tecnologia, é? Como é que estudamos a tecnologia? Para não, nascesse de quem? Quem é o teu pai? Quem é o teu mãe? Não. O nome dela e o nome do pai dela se encontra tudo. Da mãe. Não, ok. A partir do nome dela completo e o nome da mãe se descobre todo o problema da linhagem dela. E ali se resolve o problema espiritual. E para resolver esse problema pode levar anos. Tem que fazer um donativo. Tem donativo de 1 milhão. Donativo de 2 milhões. É necessário. É necessário, Israel faz isso. Sabes quantas pessoas nessa hora não estão mortas, estão no Maiomola, que merecem no resgate? Essa esperança de que Jesus Cristo, essa esperança de que a pessoa morreu, acabou e tal, isso não existe. Tem que ter um sacerdote para analisar esse corpo. Se é mesmo pessoa ou se é mora Ou sim. animal. Eu queria que o doutor passasse uns conselhos para quem nos acompanha agora. Porque se for Agora não pessoa, sei. tá bom. Vão descansar, vai descansar bem, em paz. Se não for pessoa, for animal, tem que se fazer um resgate. Até porque uma boa parte das pessoas que morrem em Angola não morreram. Tá a bombar, esses ricos aí que estão a andar à toa, aí, carro. Tá lhes bombar outra pessoa, não faz marketing, não faz nada. Não sabe o que é marketing digital. Não faz isso, não existe isso. Mas num próximo episódio, na segunda temporada, vamos falar mais sobre estas pessoas que estão a andar e já não estão vivas, né? Sem problema, Mas por podemos agora falar eu quero um desse conselho ponto. para todos aqueles que atravessam esta fase, infelizmente, sobre a infertilidade. O que dizer a eles? Epá, Para deseja... fechar assim, porque daqui a pouco eu Já, tenho sem que deixar as minhas problema. considerações para fechar.
a temporada? Sim, eu desejo muita força, muita coragem, porque não é fácil a área reprodutora. Porque de um ser humano pode sair um presidente, Pois. de um ser humano pode sair um grande rei, de um ser humano pode sair uma pessoa que vai mudar o universo. Então, é tão triste, né? Eu fico muito triste quando vejo os problemas que nós encaramos. Ok. De pessoas que já fizeram tudo, sabes? O último caso que recebi no ano, um dos casos, recebi na mão de um médico, a sua filha. Porque ele falou, doutor Alexandre, eu não quero que ela passe na faca. Ok. Não quero que ela passe na faca, porque se ela passar na faca, minha filha perde o útero. Mas é um médico de renome nacional angolano, de referência de Angola. E nós recebemos ela, estamos a fazer o tratamento dela de mioma, está a ter uma boa evolução, graças a Deus. Amém. Aqui a nada ela vai conseguir ter a sua família. Porque uma Então, por favor, pessoa os contactos, que há pessoas estuda merece ter cuidados. Não estuda só. Valoriza a tua espiritualidade. Valorizar a espiritualidade não é só cantar e orar. É entender aquilo que rodeia todos os dias na nossa vida. Conforme o conselho que dei, a roupa do interior não põe em qualquer sítio, é uma roupa secreta. Porque por meio dela pode prover a tua infertilidade ou a tua esterilidade da tua filha futuramente. E também essa questão da DEP, os planeamentos, está a ser uma das vias Sim, preponderantes sim. para a infertilidade. É um ponto Muito importante. cuidado. Então, o doutor Alexandre trabalha no Centro Médico Moinga. Sou naturólogo clínico. Não, ainda empreendedor. não. Vamos Ó, passar para a rubrica a depois. rubrica, é isso, tem muita vai coisa fechar. no final desse programa, meu Deus. Já, como Já vocês vão vamos editar, né? terminar. Eu Tá, vou meus no final. contatos, vou deixar meus contatos. Ok, tudo bem, para não esquecermos. 940 39 18 95, 940 39 18 95, como também 915 607 625, 915 625, não, 915 625 6 Não pode errar no número. Há pessoas que 915, precisam. depois troca, hein? Ok. 915 607 625. Ok. E esses números têm WhatsApp e na internet, no WhatsApp, no Facebook, né? Ernesto Alexandre, o naturopata. Centro Médico Natural Moinga Moinga, tanto no Instagram, tanto quanto no Facebook e no YouTuber. Ok. E no Vamos- TikToker, né? Ok. Certo. Vamos agora para o momento da nossa rubrica que é Dicas Curiosas, em que eu vou pedir algumas dicas e o doutor terá que passar dicas interessantes de forma espiritual e material que muitos desconhecem. Podemos, doutor? Podemos sim. E a primeira frase é, ou as primeiras curiosidades são: eu quero que o doutor diga agora 2 curiosidades sobre a esterilidade que ninguém fala. Ok, 2 coisas da esterilidade que muitos não falam é que o problema veio da linhagem familiar e não conseguem dar solução pela linhagem, mas simplesmente lutam pelo lado físico. 2 formas eficazes de engravidar. Controlar o ciclo menstrual em cada mês, ter uma alimentação saudável e permitir com que o espermatozoide do marido seja mais e mais saudável por meio daquilo que come e permita com que ele possa ejacular à vontade no momento fértil. 2 hábitos cotidianos que podem acabar com a nossa esterilidade. Desejar o mal às outras pessoas, como mães, por exemplo. Desejar maldição. Quem às- deseja também pode ser depois, não? Pode ser. Que até tem mecanismo de... Meu Deus, é muita coisa. Pode dizer. Existe um mecanismo que às vezes para a pessoa conceber tem que jorrar algo no mar. Esse é um procedimento que muitos não sabem. É uma curiosidade sobre Sim. a fertilidade. Sim, porque existem pessoas que têm fertilidade que tipo, tem que pedir perdão, sabes? Tem que pedir perdão. A Deus? Não só a Deus, porque a Deus nós pedimos todos os dias, mas precisamos ser o mais sincero possível. Existem pessoas que devem tirar do seu ego o orgulho, a jactância, porque ouviu que o marido tem uma nova namorada, uma nova amante. Em vez dela se ver a si mesmo, olha mais para ela, sabes? E depois ela acaba por contrair uma infertilidade. Ok. Porque É uma não grande aceitou, curiosidade. certo, e não aceitou a liberdade do marido. Está a Como perceber? assim? Trair
Não, nem trair, não. Nossa cultura é muito diferente dos outros. Depois um dia Ok. vai entender isso. Ok, um dia vamos perceber. Sim. Muito obrigada, doutor, Não, sem problema, pela sua Carissa. presença. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que volte mais vezes na próxima temporada, porque já terminamos esta. Não, sem problema. Agradeço Eu não sei eu. se é azar ou sorte do doutor, porque eu vou roubar uns minutos do doutor para falar da temporada. Não, sem problema. Isso Estou à eu creio que é vontade. uma bênção, porque na realidade, olha, aquilo que eu conheço hoje é uma coisa que foram lutas, Pois. porque eu vivi a espiritualidade. Eu Mas o sei doutor vai voltar para o falar que é ser da atacado espiritualidade. espiritualmente, é por isso eu falo com bases. Ok. Eu sei o que é sair de uma entrevista de rádio e encontrar uma maluca na tua porta a fazer fezes, Porque foi a entrevista. com boneca nas mãos. Eu sei o que é uma almofada de casa nova sair o pau para perfurar a cabeça. Estou sem palavras. Yeah. Eu sei o que é ter uma mãe que não tinha motivo de ter câncer e ter câncer, por ela ser vegetariana. Porque eu venho de uma linhagem de vegetarianos. Ok, Isso me motivou para ser naturopata. ok. Eu sei o que é alguém ter ataque da noite sem conseguir perceber o porquê do ataque, desde a tenra idade. E descobri só nos 23, 22 anos. E procurar viajar o momento do ataque, descobrir quem estava a atacar e depois quebrar o ataque. E escrever no livro o momento que aconteceu. Amém. É bem Eu sei o que é ser atacado. Isso aconteceu há 2 meses, uma semana, né? 3 semanas atrás. Sonhar com alguém que vem para fazer um contrato na tua instituição com muita garra, muita energia mesmo, forte para trabalhar. Mas você sonha que esse indivíduo no final, preste para começar o trabalho, ele vai desistir. Não desistir porque ele não quer fazer, mas Ok. desistir porque tem intenções negativas para consigo. Ok. E limar o problema. Uma boa parte das instituições, a maior riqueza que uma pessoa pode investir é a espiritualidade. Não vos minto. Podem ter boa de dinheiro nesse mundo. Se você não investir em espiritualidade, és morto. Todos os dias da nossa vida. E o último exemplo que eu vou dar, Para fechar. Para assim, fechar. doutor. é uma pergunta geral, né? Ok. Uma pergunta geral. Quando nós, ilustres, Para esta é câmera, uma por pergunta geral, né? favor. Ok. Porque a pessoa que está em casa reflete e os que estão aqui também vão refletir. O que comanda o dia todo? É o corpo simplesmente ou o corpo e o espírito? Para os que estão aqui podem responder, E para os que estão lá em casa, E que estão lá deixem em nos casa. comentários. com certeza. Ok. Quais são, dentro da espiritualidade, as 2 coisas andam juntas nesse momento do dia. Porque a endorfina está a comandar, que é o hormônio de de bem-estar. Ao entardecer, descai a serotonina, que é para descansar. O descanso, naquele momento, é o descanso o quê? Físico. O espírito nunca para. Mas o físico o quê? Para. De noite, quem que comanda? É o físico, o espírito ou simplesmente o espírito? Deixem as respostas no comentário do nosso vídeo oficial, porque vamos querer saber. E vamos fechar o programa agora. Com certeza. Mas quem comanda é o espírito. tem que Porque, comandar. com certeza, porque vocês podem te tirar da cama, dormir para o chão, sem você quer perceber. Mas se nós acordarmos todos os dias, porque o nosso estado espiritual está bem melhor. Porque é que nos Amém. desperta ao entardecer? E não é o físico. Até mais. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Espero tê-lo mais vezes na próxima temporada. E nós vamos fechar agora o nosso programa. Tá bem, Já deixou os obrigado. contatos, as páginas. Está tudo, não é? Sim, Ok. 940 39 18 95 915 607 625. Ernesto Alexandre Naturopata. Centro Médico Natural Moise Moinga, tanto Instagram ou Facebook. E desta forma que terminamos com mais um episódio. E por sinal, o último da temporada. Eu queria fazer um discurso para todos vocês, mas não dá para despedir muito. Infelizmente chegamos no final da temporada, mas com a promessa de voltarmos na próxima, se Deus quiser. Até lá, espero que continuem ligados, deixem um monte de feedbacks aqui nos nossos comentários. Eu sei que vão sentir saudades e nós também teremos saudades de todos vocês lá em casa. Um beijo da Máquina da Foto Arte para encerrar a primeira edição, a última edição da primeira temporada,
com muita dor no coração, mas voltamos quando Deus quiser. Um tchau.